Olá, essa gravação que você vai assistir agora é de uma reunião que aconteceu no dia 26 de janeiro de 2022. Nós conversamos a respeito do capítulo 27, a sessão 8. Essa sessão se chama O Herói do Sonho, e nós conversamos bastante, com bastante depoimentos a respeito dos termos usados ali, daquilo que o curso está tentando explicar para a gente, e nós também conversamos um pouquinho a respeito da lição 24, e a gente espera muito que seja útil para todos, que ajude a compreender um pouquinho mais o que um curso em milagres está ensinando para a gente. E se isso for assim para você, por favor, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, dando um joinha para a gente, curtindo e fazendo um comentário, se inscrevendo no canal. Boa noite a todos. Muito obrigada a vocês estarem por aqui. Gente, estou com saudade, viu? Realmente com saudade de conversar, né, aqui. E a gente está iniciando, então, mais um encontro, o nosso encontro Tira Dúvidas, né? Hoje a gente vai falar sobre a sessão O Herói do Sonho, mas é claro, acabei de falar, né, aqui para as meninas, que a gente, aliás, para todos, para os meninos também, né, Flávio, que a gente não precisa ficar presa a esse tema. Mas, e se alguém conseguiu dar uma lidinha e alguém quiser apontar alguma coisa, a gente já conversa, a gente já começa por esse apontamento, né? Oi, Márcia, faz tempo que eu não vejo essa Márcia também. Vamos lá, gente. Ó. Maria Amélia. Oi, amor. Pode falar. Eu gostaria que você falasse alguma coisa do parágrafo 10, que, na verdade, é um resumo assim, bem simples do que é a salvação, mas que a gente ainda tem muita resistência em acreditar que é só isso mesmo, né? Eu ainda me pego muitas vezes lutando com isso, daí eu digo, não tem ninguém lá fora, é assim mesmo. Então, eu gostaria de te ouvir. Gratidão. Não, mas eu que agradeço, que na verdade foi por causa disso mesmo que o rapaz me pediu para falar sobre isso hoje. Aliás, ele me pediu para explicar, então eu falei que hoje a gente ia conversar sobre isso, tá? Aqui no capítulo 10 ele fala uma frase que é uma tortura para a gente quando a gente não entende o contexto todo, né? O segredo da salvação é apenas este: tu estás fazendo isso a ti mesmo. Depois a gente lê mais um pedacinho, e se a Sônia quiser, ela lê mais um pedacinho disso, mas essa frase, se a gente não entender que ela tem um contexto enorme, né? O que vai acontecer? A gente vai se sentir muito culpada, né? Muito. A gente vai achar que todos os problemas que a gente tem, a gente está fazendo agora, tá? E não é assim, ok? Por isso até que o Jesus pegou muito no pé da Ellen para não separar trechos, sabe? Para a gente pegar o todo, ok? Então, ó, meninos, eu começo a falar, mas por favor, quem tiver, assim, olha, uma ideiazinha para completar é sempre muito legal, ok? Vamos lá. Eu estou fazendo isso a mim mesma, né? Por quê? Porque o roteiro que é aleatório, que aconteceu desde a diminuta e louca ideia, tá? Ele já estava acontecendo, ele já está acontecendo sempre, né? Ele vai acontecendo. O que ele quer dizer aqui? Ele resume, como disse a Sônia, né? Ele resume que o que ele está explicando durante todo o curso, principalmente no livro-texto. No livro de exercícios, ele faz a prática dessa explicação. Não tem nada fora da sua mente, tá? Veja, quando a gente... Usando um exemplinho simples, talvez, eu acho que fique mais fácil da gente aceitar isso, ó. É assim, a gente tem, por exemplo,
aconteceu alguma coisa, vai. Fiquei com Covid e outra pessoa ficou com Covid igual, os sintomas foram iguais, tá? E aí só que cada um vai ter uma sensação, ou vai ter uma interpretação, ou uma percepção diferente do negócio, mesmo que os sintomas sejam o mesmo, ok? Então, mesmo que sejam o mesmo sintoma. Aí, veja, eu estou fazendo essa dor para mim mesma. Eu não tenho que pensar que eu fiz a doença, ou eu sou responsável por ter pego esse vírus, sabe? Essa coisa assim, não é isso, é a interpretação da coisa. Porque qualquer coisa que a gente vê por aqui, um pouquinho depois, alguns parágrafos depois, ele fala sobre isso, ele fala sobre essa interpretação, tá? Qualquer coisa, e todas as coisas que nos acontecem aqui, nós já temos o instrumento para lembrar que essas coisas foram feitas, todas as coisas foram feitas por nós, mas enquanto uma mente única, não a da Maria Amélia, tá? Então, aí foi feito isso para quê? Foi feito para provar, não é? Que o sistema de pensamentos do ego é real, que a separação é real, que o herói do sonho é esse corpo, que eu sou esse corpo, e verdade. Aí, aos poucos, tá? Aos poucos, não se esqueçam disso, sempre aos poucos. A gente pega um detalhe dessa situação que está acontecendo com a gente e a gente pede uma ajuda para o Jesus para ver como ele vê, ou para interpretar como ele interpreta, ok? Mas e isso tem que estar envolvido o direito de eu ficar com muita raiva porque eu fiquei doente, de eu ficar com muita raiva porque alguma situação difícil aconteceu, tem que ter esse direito. Eu espero que isso esteja claro. Se não estiver claro para vocês, a gente conversa, a gente fala sobre isso. Tudo aqui é muito real para a gente. Não precisa brincar com isso, é muito real. Então, sendo muito real, aos poucos a gente vai corrigindo a mente a respeito disso. O que ele fala nesse trecho, tá? Não só no parágrafo 10, né? Que, aliás, eu pedi para o garoto voltar no parágrafo 8 para ficar mais fácil para ele aqui, isso aqui. Veja, tudo está na nossa mente. Então, se está na nossa mente, tá? É aqui que eu vou procurar. O que eu estou vendo aqui no mundo fora? Eu estou vendo o reflexo, tá bom? Tá bom, tem um monte de miséria, eu entendo, gente. É assim, ó, e de vez em quando a miséria fica tão real, né? Tão real, que a gente fica muito deprimida. Ela não precisa ser comigo. Às vezes não é comigo, mas é quando eu estou olhando para algumas pessoas e vejo essa miserabilidade tão real. Então, eu olho para isso e na hora, se eu brigar comigo, se eu brigar a falar, não, isso não é real, esse mundo não é real, entendeu? Eu não acredito em nada disso, isso é uma briga. Vai acontecer, desculpa, exatamente o que a gente estava conversando um pouquinho antes do nosso horário oficial. Eu vou fazer o mesmo movimento de dar realidade, quando eu nego isso, o mesmo movimento de dar realidade, tá? Aquelas pessoas que estão, assim, sofrendo muito com aquela situação, né? Com a situação que estão passando, tá? Se eu nego, ok? Então, a gente só vai fazendo isso aos poucos, e a gente vai fazendo isso com os detalhes das coisas, tá? Então, o mundo que eu estou vendo assim, é o reflexo daquilo que tem na minha mente. Não na minha mente individual, mas na mente de todos nós. Só que como eu estou me sentindo indivíduo, graças a Deus, é só desse indivíduo que eu tenho que cuidar. Tá? Então, o curso me ajudou demais nesse ponto, porque antigamente eu acreditava muito que a gente tinha que mudar o mundo. Então,
Às vezes eu tentava enfiar a goela abaixo algumas crenças minhas para as pessoas melhorarem ou para elas fazerem tudo. E, gente, né? Sou só eu cuido de mim, tá bom? Eu cuido de mim porque automaticamente eu estou cuidando de todos, porque a mente é uma, ok? Ela é una. Então, nesse sentido, graças a Deus, temos o curso que nos explica que é este aspecto, né, da mente que eu vou cuidar, porque é neste aspecto da mente que eu tenho o poder de escolher de novo. Eu escolho de novo, né? Eu escolho de novo o quê? Né? Olhar para a situação e achar uma coisa boa nela? Não, é muito miserável, é muito miserável mesmo. Mas, né, aí a gente escolhe ouvir um pouquinho o Espírito Santo, né? Segura na mão do Jesus, fala alguma coisa com ele, e aí você escolhe aos poucos. O que que é aos poucos? Olha, é uma situação muito difícil para mim. De repente, eu tenho só sabe, um instantezinho em que eu penso, puxa, tem que ter outra forma de ver, tem que ter outra interpretação isso. E aí o instante vai embora, né? Muitas vezes vai embora, principalmente no começo do treino da gente, vai embora logo, dá uma raiva, né? Mas depois a gente volta e aí a gente vai vendo a coerência, né? A coerência desse curso. O que que ele diz aqui? Que a gente pode rir, né? Das nossas dores. E o Jesus não está rindo de deboche, ele está rindo de gentileza. Então, ele nos convida a ficar junto com ele e sorrir, né, para as coisas que são mais difíceis. Por quê? Porque não tem causa, né? Isso que eu queria só resumir aqui para vocês. Porque a única causa real é o amor, é a extensão de Deus, ok? Aquilo que não é a extensão de Deus não é uma causa real. Então, não tem efeito. Então, não tem significado. Então, não pode fazer nada exatamente como filho de Deus, ok? Então, aí o Jesus vai falando para a gente que segura na minha mão, a gente vai sorrindo disso, né? A gente vai rindo um pouco disso, tá? Rindo um pouco disso, não, lógico que não no sentido de deboche, porque ele sabe o tanto que isso daqui é sério para nós, né? É sério, é real e tal. Mas a gente vai rindo aos pouquinhos, ou dos detalhes das situações, né? Ou é, de um aspecto, né, da situação, e aí a gente vai tirando essa realidade, tá? Vai tirando a realidade, pelo menos naquele instante. E quanto menos a gente se cobra para que fique, é que uma vez que a gente experimenta a paz, né? Uma vez que a gente experimenta, esse negócio fica meio viciante, sabe? A gente quer ficar ali, a gente quer ficar em paz, não é? Mas aí depois ela vai embora, né? Aí volta nessa frase outra vez, aí que a gente fica com raiva, né? Tu estás fazendo isso a ti mesmo, não é? Vamos lá, Luciana, fala para mim. Ai, Maria Amélia, muito obrigada pela oportunidade de fazer essa pergunta. Eu estudo há pouco tempo, então, assim, é muito importante para mim ver a sua forma de ver. Então, obrigada. Então, com base nisso aí que você falou, né, seria correto eu dizer, eu até falei isso ontem numa live, seria correto eu dizer que tudo que eu estou vendo aqui agora no meu cenário, isso é o passado. Isso já aconteceu na mente do todo, né? Então, eu estou daqui vendo o passado que aconteceu na mente equivocada do todo, quando ela se viu separada, aquele milésimo de segundo ali. É isso aqui que eu estou vendo, isso aqui que eu estou vendo é o passado. Seria correto dizer isso? É correto. Tá. E aí, hoje, eu tive uma cena, né? E aí, o nosso papel aqui, então, seria, por exemplo, eu tive uma cena hoje muito angustiante, que eu entendi como angustiante, e que era uma audiência que eu tinha que ir lá, trabalhista e tal. E aí,
ali eu percebi que naquele momento, eu coloquei minha mente, gente, essa audiência, ela já aconteceu. Essa audiência, ela já aconteceu. Então, agora, como que eu tenho que olhar para ela? Eu tenho que olhar para ela com os olhos do Espírito Santo, com a mente corrigida. E aí eu fui falando isso, falando isso, falando isso. Quando eu cheguei lá, o cenário estava muito, muito bom. Eu fui recebida muito bem pelo juiz, por tudo. Assim, foi um sonho muito feliz. Mas poderia ter sido um pesadelo, né? Seria Sempre. isso, Maria Amélia? Sabe, Luciana? Mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quando a gente pensa, quando a gente fala assim, porque se tivesse sido um caos, né? Se tivesse sido um caos, você também estaria com a mesma oportunidade de olhar para isso com o Espírito Santo, tá bom? Então, assim, não, a situação em si, ela pode se modificar ou não, tá? Mas como o seu pensamento já estava sendo muito legal. Olha, então, se essa situação já aconteceu, né? Então, é mais ou menos assim, ó. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, né? Que eu conheci há muitos anos atrás um rapaz que ele era muito, muito ansioso. E aí ele pôs na frente da cama dele, assim, um cartazinho escrito à mão mesmo, porque na época a gente não tinha as impressoras em casa, né? Assim, tal. Aí ele escreveu: hoje tudo vai dar errado, então eu posso relaxar. Tá? Então, olha só, se a gente entra, né, com isso em mente, se a gente já entra, olha, o que eu estou vendo é o passado mesmo, eu não acredito nisso, mas tudo bem, sabe? Eu não acredito fervorosamente ou realmente nisso, mas tudo bem, entende? Então, você vai lá de coração aberto, seja o que for que aconteça, você sabe que você vai ter só duas formas de interpretar, mesmo que na hora você escolha o ego, tá bom? Mesmo que aconteça isso. Então, ó, está certinho. Só não podemos nos prender que como é que a forma, né? Ah, se eu não tivesse pensado no Espírito Santo, se eu não tivesse ficado rezando antes, aí a situação ia ser um caos. Assim, ela seria um caos de qualquer jeito ou ela seria uma coisa, sabe, branda de qualquer jeito. Quer ver? Pensa assim, ó. Alguma vez isso já aconteceu com todo mundo, né? A gente vai armado até os dentes, né, para conversar com alguém ou numa situação, principalmente, né, numa audiência. Você vai armado até os dentes, você fica lá e tal. Você vai chegando assim, de repente, alguém é muito gentil ou dá um sorriso, putz, quebra tudo, sabe? Quebra toda essa armadura, quebra todo o negócio. E eu posso não ter rezado antes. Mas eu posso não ter rezado antes rezado no sentido, né, de pedir uma ajuda, tá bom? Mas eu posso ter treinado a minha mente antes para falar, olha, qualquer coisa que venha acontecer, né, eu vou pedir uma ajuda para o Espírito Santo para ele olhar comigo, tá bom? E às vezes você não é estudante do curso, vamos lembrar disso, tá bom? Às vezes isso pode acontecer mesmo quando a gente não está falando a língua do curso, tá? E por quê? Porque a mente é una, tá bom? Então, alguém está pedindo uma ajuda, né? E eu estou alcançando, ou essa pessoa está me alcançando quando ela está pedindo ajuda ao céu. Eu posso ser ateia, tá bom? Mas em algum momento isso acontece. Por quê? Porque nós somos um em mente. Mas fala, Luciana, senão eu te corto muito. Vamos lá, o que mais? Fazendo esse exercício de lembrar, e eu falei assim, ó, isso aqui já passou, mas aí, obrigado por você ter me trazido isso, porque senão eu fico pensando que realmente o resultado tem que ser sempre bom, e não é, né? O importante é eu rir. Se for, eu falei assim, olha ali o que está acontecendo, eu consegui ver que realmente é o passado, é um filme, né? E ali eu fui fazendo aquela coisa de falar assim, o que eu estou vendo ali são só os filhos de Deus, e são só os filhos de Deus. O que eu estou representando nessa audiência ali, o que está representando é a minha crença na separação, o juiz, o advogado, é a minha crença de separação que está sendo representada ali naquela cena, mas eles são Cristo, eles são irmãos, e aquilo foi me acalmando muito, sabe?
E Muito aí ontem eu tive gostoso. uma reunião até com a Flora, que foi, nossa, que parece que veio assim, aí ela foi e falou assim, Luciana, Jesus. Aí eu falei assim, Jesus, vem comigo para essa audiência. E porque a gente sente emoção no corpo, né? Opa. Querendo afirmar que isso aqui é verdade, vem essa sensação no corpo mesmo. E aí eu falei assim, Jesus, e toda vez que eu falava assim, Jesus, vem comigo, era uma paz. Flora, lembrei muito de você, Jesus, vem comigo, paz. Muito Jesus, vem comigo. gostoso. Obrigada, viu, Maria Amélia? Não, eu que agradeço, amor, muito gostoso, porque quando a gente tem isso como experiência, né, esses depoimentos, esses compartilhamentos são muito gostosos, reforçam na gente mesmo, né, e assim, é gostoso ficar amigo de Jesus, é muito gostoso. Eu sei que tem bastante gente que tem, assim, não é um preconceito no sentido pejorativo, mas porque a gente aprendeu, né, uma história, né, e tal, então a gente fica meio assim, mas depois que a gente vai acostumando que Jesus é só um nome, né, ou como diz o Carlos do Oswaldo, né, o Jesus é você com medo quase zero, tá? É você mesmo praticamente sem medo. Então, isso é muito gostoso, né? A gente vai aprendendo e vai ficando mais íntimo e vai contando com essa presença, enquanto nós olhamos para ele como sendo ele, né? Eu quero dizer, como sendo ele, tá certo? Então, mas muito bom, viu? Muito gostoso. E mais alguém? Alguém gostaria de, de ver? Aliás, deixa eu só perguntar, o Sônia melhorou? Eu nem... Muito, muito, muito esclarecedor. É? E eu me lembro sempre do que você diz, né? A gente só pode cuidar da gente mesmo. Pois é. Né? Então, era uma coisa que às vezes me atormentava muito, eu ver uma situação e, sabe, achar que eu não podia fazer nada, ou achar que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu me lembro muito do que você fala. O que a gente pode fazer de melhor é cuidar da gente mesmo. Isso me deu uma paz incrível. E assim, ainda bem que tudo é com a gente mesmo. Imagina se eu tivesse que resolver com todo mundo, aí sim seria o caos. Então, já Não é? pensou? Isso acalma também. Muito. Isso acalma muito. Eu sempre fui, quando eu era muito jovem, né, brigar pelas causas, né, por justiça, pela coisa. Então, isso é extremamente desgastante, né, extremamente. Eu tinha uma gastrite quase úlcera, né, e tal. Então, hoje, quando eu sei que o que eu tenho que corrigir é a minha visão, ó, hoje, moçada, hoje eu fiquei muito brava porque eu fui pegar um cachorrinho que estava com maus tratos na casa de uma pessoa, né? E aí levei lá para o meu irmão, porque meu irmão tem um quintalzão, então daí vai ficar lá junto com gatos, cachorros, tal, tal. E, enfim, mas eu fiquei muito brava. Aí depois daí você sai de lá, na hora fica, ué, é isso mesmo, a gente fica bravo, porque a gente não gosta de ver, né, sofrendo, nem pessoas, muito menos animalzinho, que não tem, né, nada a ver com a coisa, ou pelo menos a gente pensa. E aí, daí saí de lá e daí eu pensei, mas é muito lenta, né, Maria Amélia? Você é muito lenta mesmo, entende? Porque assim, eu fico brava e, na verdade, eu estou brava comigo. Né? Nesse trechinho aqui, sabe, o Jesus já chama atenção e eu tinha lido para conversar com vocês ontem, né? Mas nesse trechinho aqui ele fala assim, ó, deixa eu te explicar. Quando você condena o seu irmão, você está condenando a você mesmo. Quando você perdoa o seu irmão, você está perdoando você mesma. Acontece o seguinte, a única coisa que é uma regra geral e é uma regra fixa vocês não podem ser diferentes, tá? Não podem ser diferentes. Se você condena, você é um vilão. Se você perdoa, tá? Você é o herói. Não, o herói não, porque senão fica aparecendo do corpo aqui. Você está perdoado junto com ele, porque são iguais. Porque como a gente vê o que está ali fora, é como a gente se vê, tá? Mas óbvio que a gente não sabia disso, né, moçada? A gente não sabia. Até a psicologia tentou falar algumas coisas, mas limitado, né, na questão do espelho que você vê e tal e tal. Mas
eu, Maria Amélia, pelo menos nesta vida, acho que não vou nunca judiar de um animalzinho, tá bom? E aí, então, não é que eu estou vendo ali, assim, não estou vendo literalmente a mim, mas é claro que eu tenho, eu já vou ler, né? Mas é claro que eu tenho pensamentos, não é? Pensamentos de raiva, pensamentos de inconformidade. É lógico, porque a gente tem mesmo, todo mundo tem. E é o mesmo pensamento da pessoa que estava judiando do animalzinho. Tá bom? Então não é que eu faça igual a ela, mas como as mentes são unidas, então eu tenho, né? Eu também tenho esse tipo de pensamento, ok? Gente, vou dar uma lidinha aqui no chat, peraí. Não sei o nome. Seria possível dar um exemplo prático, mesmo que fictício, da lição 24? Estou fazendo exercícios pela segunda vez e de novo senti que eu não estou fazendo a lição de forma requerida. Eu sei que não é o tema do encontro, mas se puder, deixa eu te explicar. Quer dizer, eu não lembro qual é o exercício 24, tá? Mas eu sei de uma regra geral de todos eles. Se você quiser ler, você que colocou o exercício, ou se alguém quiser ler a lição para mim, 24, pode dar uma lida. Deixa eu ver só a frase dela. Ó, a gente pode falar das lições, pode falar de qualquer coisa aqui, porque todas as coisas vão ser unidas nesse curso, tá? 6:24. Eu não percebo meus maiores interesses. Tá, é assim, ó, não especificamente sobre a lição 24, mas uma coisa que é geral, tá bom? É geral. Não sei se é a primeira vez que você está fazendo o livro de exercícios, mas eu acredito que sim. Você vai notar, né, que o Jesus fala, né, em várias lições. Por exemplo, né? Repita 4 vezes a cada hora, né? Repete a lição 4 vezes a cada hora, ou a frase principal, né? A ideia principal da lição 4 vezes a cada hora. Aí a gente chega no final do dia e a gente fala, putz, não fiz, né? Se é que eu fiz 1 hora 4 vezes, tá ótimo, né? Mas aí eu não fiz. Aí ele diz assim, ó, se você não fez, não tem problema. Retoma a hora que você lembrar, tá? E muitas vezes a gente não lembra, muitas vezes. A gente pode usar estratégia, né? Ou de celular, ou de anotação mesmo, tal. Eu usei muita estratégia de anotação, mas assim, o que ele demonstra cada vez que ele fala assim, ó, se você não fez, se você não conseguiu lembrar, não tem problema, tá? Quando ele fala isso, ele está ensinando a gente a ser gentil com a gente, tá? Ele está ensinando, porque é muito difícil a gente ser gentil com a gente. Porque, assim, nós estamos aqui por causa da culpa, tá? Por causa da culpa inconsciente. Se tem alguém muito novato no curso e quiser perguntar sobre isso, a gente conversa, tá? Não é porque tem veterano aqui, não, a gente tem que repetir. Aliás, porque será que eu ensino, né? Porque será? É porque eu não aprendi, tá bom? Ó, vamos lá. Eu não percebo meus maiores interesses. Vamos ver se consigo melhorar isso para você. Quanto à prática da lição, tá? Gente, é igual a todas, tá? É igual a todas. Os meus maiores interesses, se você ou vocês, né, não leram o livro texto inteiro, eu sugiro que vocês leiam o livro texto inteiro, tá bom? E pratiquem as lições com muita calma. Eu, quando fiz a primeira vez o livro de exercício, eu levei 4 anos, tá bom? Para fazer o livro de exercícios, dos 365, ok? O Jesus está explicando para a gente que a culpa inconsciente, nessa lição, né, específica, que eu não vou ler os parágrafos, mas assim, ele está explicando para a gente que a culpa inconsciente faz com que o movimento, né, o movimento da mente seja sempre o de
achar a culpa em algum lugar que não seja em mim, tá bom? Aí ele fala assim, ó, você procurando a culpa em algum lugar fora, ele não vai explicar isso aqui, porque ainda é o começo do livro de exercícios. Mas se você lembrar que o movimento é sempre o mesmo, tá? Eu não percebo quais são os meus maiores interesses, mesmo porque ele vai explicar isso lá desde o capítulo 16, né? Que é a... Já passo para você, viu, Isabela? Que é sobre especialismo, tá bom? Então, a gente está sempre olhando para isso, sempre querendo ver alguma coisa fora. Só que então ele vai explicando que olhe para dentro, veja esse movimento normal seu, tá? Veja o seu movimento normal de querer achar alguém pior do que você lá fora, ok? Ah, tá. Ela falou: não é que eu não faço o exercício, é que eu só não entendi. Bom, espero que fique claro que a gente vai tendo que olhar o todo, tá? Deixa eu só falar com a Isabela, mas a gente une todos os nossos assuntos aqui. Diz, amor. Boa noite. Eu posso dar um pequeno testemunho que aconteceu comigo ontem fazendo essa lição? Na prática, foi muito interessante. Bom. Obrigada. Meu irmão eu moro nos Estados Unidos e meu irmão foi passear, ele também mora aqui, e ele foi passear no Brasil. E quando chegou no Brasil, a minha cunhada, que é a esposa dele, estava com uma mala vazia, ia voltar com essa mala vazia, que foi o irmão dela que emprestou essa mala para ela viajar. E a minha mãe lá no Brasil falou assim: olha, eu vou mandar umas coisas para Isabela, não para Isabela, para mim, porque minha mãe tá vindo para cá, e aí você guarda lá para mim, né? Mas eu vou colocar minhas coisas nessa mala. E aí a minha cunhada trouxe as coisas da minha mãe na mala que ela estava trazendo para cá vazia, que o irmão dela emprestou a mala para ela. Meio complicada a história, né? Enfim. Aí, quando chegou aqui, quando meu irmão chegou aqui, a minha cunhada tinha que devolver essa mala para o irmão dela. Aí, quando chegou aqui, minha mãe me ligou e falou: Isabela, vai na casa do seu irmão, abre a mala, tira as coisas, pega as coisas e guarda lá para mim. Quando chegar aí, tá as coisas. Eu achei uns aforos, assim, sabe? Eu falei, nossa, aí subiu o ego. Falei, como que minha mãe pode pedir uma coisa dessa para mim, para eu ir lá na casa do meu irmão, tirar as coisas e guardar? Por que meu irmão não pode fazer isso? Por que a minha cunhada não pode fazer isso? Eles são muito, nossa, muito à toa, não tem nada para fazer, porque eles não têm filhos, enfim. Aí eu fui fazer a lição. Aí na hora eu comecei a ver na minha mente, né? E só que essa lição de 24, ela segue uma que fala que eu não percebo os meus próprios interesses. E quando eu comecei a fazer a lição, aí eu falei assim, por que eu tô com raiva do meu irmão? Porque eu acho que ele não ama as pessoas. Por que eu acho que ele não ama as pessoas? Porque se ele me amasse, ele faria isso por mim. Eu não teria que sair da minha casa para ir lá. Mas por que eu quero ser amada por ele? Ah, porque eu não me sinto amada, então eu quero que ele me ama. Ah, mas por que eu quero que ele me ama? Então, porque eu não sinto que Deus me ama. Porque se eu sentisse que Deus me ama, meu irmão, eu não estava nem aí se ele me amasse ou não. Falei, meu Deus, então eu não percebo meus próprios interesses. Assim, eu achava que o problema era a mala, não era isso, era a minha falta de amor com Deus que eu estava descontando em todo mundo ao redor. Era isso. Muito legal, Isabela, muito legal. Eu acho que pode ter ilustrado para Adriana, né? Acho que é a Adriana que tá ali, que está só escrito iPhone. Não sei, está escrito telefone ali. Mas muito legal, é isso mesmo. Você vai descobrindo, vai voltando para dentro, vai vendo o que é isso, porque assim, o que representa, né? A mala, o irmão, a falta de consideração, sabe, tudo. Aí, o que representa? Representa aquilo que é, assim, o meu interesse em achar esse amor, né? Ou, né, o meu interesse em manter essa culpa, que é essa falta de amor, tá? Que é isso que o ego fala pra gente, né? Que é o tempo todo. Mas muito legal, eu espero que tenha, acho que ajudou. Ah lá. Acho que ajudou, tá bom? E tem mais uma coisa, Maria Amélia, que eu queria compartilhar, aproveitando esse exemplo da Isabela, que é muito legal porque ela fez essa autoinvestigação, né? E que é um exemplo de como a gente coloca um monte de barreiras na nossa mente, né?
a gente tem uma questão muito simples, que é o medo do amor de Deus, e para não olhar para isso, a gente coloca um monte de coisa e faz uma bagunça na nossa mente, né? Só que, para além disso, eu acho que o curso ele é tão gentil, né, com a gente, que, principalmente nos primeiros exercícios, ele pede simplesmente para a gente olhar para isso, para uma situação, né? Ele fala aqui no exemplo, por exemplo, na situação referente a, sei lá, ao meu emprego, eu gostaria de ter uma promoção, gostaria de ter um salário maior, gostaria de ter uma relação melhor com o meu chefe e tal. Ele pede justamente para você enumerar isso. E aí você vai perceber que algumas dos objetivos que você gostaria não combinam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí ele fala assim depois, e aí você vai ver que eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação. E é só isso, né? Eu acho que Jesus ele é tão gentil que ele só pede assim, olha só para sua mente como ela é bagunçada. E depois segue adiante, e a coisa vai se desfazendo aos poucos, né? Assim, eu acho que o processo do livro de exercícios é uma didática muito muito inteligente, assim, eu falo que Jesus é muito inteligente porque ele é muito amoroso, né? A inteligência é amorosa, não tem como ser diferente. Não, mas e é mesmo, muito legal, Flávio, bem assim, se deixou bem claro. Uma vez não, né? Muitas vezes, mas assim, você fica pensando, eu quero exatamente um objeto X, né? Sei lá o quê, eu falo objeto, mas pode ser uma situação, né? Então, eu quero que isso aconteça, pronto, tá? Eu quero que isso. Aí, vai perguntando igual a Isabela, né? Por que eu quero isso, né? Por quê? Bom, e se acontecer, o que vai ter ali? Muitas vezes eu cheguei à conclusão de que eu não quero mesmo, sabe? Eu pensei que eu quisesse, né? E quisesse muito, mas aí quando a gente vê assim tudo que vai envolver, né? Ou todas as coisas que vão estar ali, aí eu já vi que eu não quero mesmo, sabe? E quando a gente olha para dentro e vê, né? Que tudo isso, tá? Só porque eu quero substituir Deus, não é? É isso que eu quero substituir. Eu vou substituindo Deus pelos meus ídolos aqui, né? Pelos meus especialismos aqui. Então, aí vai ficando mais fácil. Fala, Márcia. Eu estava lendo aqui, enquanto todo mundo falava, lendo junto, o parágrafo 2, me deu a sensação assim de que, como está no começo das lições, o que Jesus está querendo com essa lição, além das outras, é que a gente desconfie daquilo que a gente tem certeza, né? Ele não está, pelo que eu entendi, é que ele não está querendo que a gente perceba qual é o nosso maior interesse. Ele está só querendo dizer para a gente desconfie do quais são os teus interesses. Tudo aquilo que tu faz chegou aonde, né? Toda vez chegou aonde? Daí, aí ele diz ali no 2, se reconhecesses que não percebes os teus maiores interesses, seria possível ensinar-te o que eles são. Então, ele está só querendo dizer, duvide de tudo. Quando tu duvidares, eu vou te mostrar, né? Eu tinha muito, assim, tempos atrás, muita vontade de ficar corrigindo, né? Mas eu sou uma pessoa intelectualizada, eu sou uma pessoa que eu aprendo rápido as coisas, então isso aqui eu vou aprender também, eu vou saber como é que se resolve isso, né? E a sensação que eu tenho é que é só para a gente duvidar da gente, para que a gente comece a parar de querer achar o resultado. E aí sim, começar a deixar a coisa com a linha pontilhada, deixar que Jesus complemente, é isso? Muito perfeito, né, Márcia? Muito perfeito mesmo. Olha, desconfiar da gente mesma é tudo que ele precisa, não é? Porque daí a gente abre o espaço para falar, então tá bom, então fala para mim o que eu tenho que fazer, ou fala para mim, sabe, o que você quer me ensinar, não é? Perfeito, e eu adoro essa palavra, sabe? Olha, desconfia. Desconfia, porque, então, o seu maior interesse,
na verdade, é estar certo, não é? Aí chega lá no livro-texto, que eu não vou lembrar onde é, mas ele fala, você quer estar certo ou ser feliz? As duas coisas não dão certo. Porque se você estiver certa, né, você não me aceita, não é? Você não aceita que eu te ensine. Então, você tem razão e aí você vai brigar por isso. Né? Ó, legal mesmo, eu também estou adorando esses depoimentos e essas contribuições todas aqui hoje, hein? Viu? Mas muito legal, gente, é isso. E aí, desconfiando, né, de que a gente não está correta em nada, tá bom? Por que a gente não tá certo em nada? Porque eu ainda vejo eu como Maria Amélia e vocês como vocês, tá certo? Então, assim, eu tenho que estar errada de alguma maneira, tá? Eu tenho que estar errada, não no sentido de me condenar, mas no sentido de abrir espaço para eu deixar que ele corrija a minha mente, falando, olha, na forma, né, no seu corpinho, vocês são diferentes, mas em mente vocês são o mesmo, não é? Então, tem umas pessoas começando a trabalhar comigo agora e não sabem, nunca viram o curso na vida, né? Aí falam, não, aí eu falo, olha, porque a gente é igual. Mas como que a gente é igual, não é? Nós somos iguais em mente, tá bom? Não tem ninguém mais. E a coisa mais, no começo é um porre, mas depois a coisa mais gostosa do mundo é você pensar, bom, se eu tô aprendendo, se eu estou ensinando ou se eu estou brincando de esmiuçar os termos desse curso aqui, é porque eu preciso, não é? Porque o autor do curso só quer que eu aprenda. Assim como, não é? Vocês estavam falando, a gente só pode cuidar da gente mesma, não é? E só poder cuidar da gente mesma quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando de todos, tá certo? Então, se eu estou fazendo isso, é porque eu preciso, não é? Então, aí, se eu estou necessitada disso, pronto, é isso que eu estou fazendo e é isso que vai ajudar ou fazer com que a gente dê um passinho a mais para aceitar esse ensinamento, não é? E aí tá dando um nó na cabeça desses coitados que estão trabalhando comigo agora. Mas tem importância, depois vai melhorando, espero, né? Porque quem não consegue, porque é difícil mesmo, né? Como é que a gente assume a responsabilidade sobre tudo? Que é muito diferente, que é a nossa liçãozinha lá do parágrafo 10 que a Sônia falou, né? Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Isso é assumir a responsabilidade, não é? E aí vem tudo junto, porque eu assumo a responsabilidade, não a culpa, ok? Então eu assumo a responsabilidade para poder resgatar o meu poder. E de que jeito que eu resgato o meu poder? Olhando para tudo que vocês falaram hoje, né? Tudo que a gente está falando, né? Nós todos estamos falando. Olha só, eu estou olhando para isso aqui está me machucando, estou tomando consciência de que eu faço isso a mim mesma, não tem nada que esteja fazendo isso comigo. Aí é assim, e por que eu estou assim? Porque eu acho que eu estou certa. E por que eu acho que eu estou certa? Deixa eu desconfiar disso, tá? Então a gente vai abrindo a mente, fazendo essa investigação e vamos chegar exatamente aqui, alguém escreveu aqui no chat, que a Isabela falou, olha, tudo que eu sinto falta mesmo é do amor de Deus, tá bom? E ele já é meu, mas eu não acredito de jeito nenhum, tá? Mas tem importância também. Por quê? Porque a gente vai fazendo isso aos poucos, né, gente? A gente vai lembrando disso aos poucos, tá? Não é fácil de jeito nenhum a gente abrir mão do mundo. Não é fácil de jeito nenhum. Às vezes a gente está até engajada, né, nesse raciocínio. Então a gente tem uns lapsos de
de entrega, sabe? De coisa. Daí a pouco vem uma reação reversa, né? De resistência mesmo, e seja lá em que forma que ela apareça, não interessa, sabe? Aparece comigo, o problema, né? Comigo mesma, com alguém e tal, ou então com as tragédias do mundo, né? Que a gente fica sabendo pela mídia, e aí, nossa, aí sumiu tudo. Aí sumiu tudo. Não, não sumiu. Eu garanto para vocês que não sumiu. Que em algum cantinho da nossa mente a gente já aceitou, né, que esse mundo não tem causa, tá? Ele não tem uma causa real. Ele aí então tá lá no cantinho da mente, e aí a gente fica um pouquinho mais em paz. Daí a pouco vem outro dia com 500 mil distrações, né? Problemas de não só problemas, né? E prazeres também, né? E coisas, e mundo, e corpos, e coisa, e tá, blá. Daí a pouco a gente para, fala, ui, tá? Deixa eu lembrar, né? Deixa eu lembrar. Normalmente, quando a gente está num momentinho bom, a gente não lembra, não. Né? Mas quando a gente está aí, depois volta um momentinho ruim para lembrar que esse negócio, ó, peraí, tá? Vamos lá, vamos olhar de novo, porque a gente não vai achar as soluções aqui, né? E isso é muito, muito, muito difícil para a gente aceitar. Né? O movimento normal de todos nós é buscar a solução dos problemas, né? Onde a gente pensa que eles estão no mundo e, na verdade, não estão no mundo, né? Estão na forma como a gente os interpreta, tá certo? Ou não a forma como interpreta, com quem a gente interpreta, né? Com quem. Então, aí, de repente, a gente fala, ego, não enche, entendeu? Quer falar, fala, sabe? E aí deixa ele falar, né? Deixa falar, olha que dor, olha que isso, olha que aquilo, olha que... Ou então, olha que beleza, olha que isso, né? E a ameaça do ego também é bem, quando a gente está num momento bom, é bem assim, você pode perder, não fala com essas palavras, porque é muito inteligente, mas você pode perder, nossa, será que isso vai durar? Nossa, será que isso? Então, a ameaça, né? A ameaça ao herói do sonho, né? Vamos voltar para o nosso texto anterior, que dá na mesma, né? Ao herói do sonho, ou ao corpo, ou às condições nas quais eu estou aqui, né? Ou a gente estava falando de envelhecimento antes, né? Antes da gente começar. Então, as condições em que está o meu corpo, o herói do meu sonho, né? Tudo isso vai ficando menos pesado, vai ficando um pouquinho, sabe? A gente vai ficando mais leve e a gente vai vendo que o não investimento neste mundo significa um investimento na paz. E a gente vai optando por paz, mesmo que seja bem lentamente, tá bom? E assim, lentamente porque a gente tem resistência, ok, não é? E a gente vai descobrindo tudo isso. Resistência a quê? Ao amor de Deus, tá? A gente quer, de forma consciente, mas a gente, na verdade, acha que se a gente aceitar o amor de Deus, a gente vai perder, não é? Perder este mundo. Nós não vamos perder, né? Porque não tem nada para perder aqui. Mas é a nossa crença em que a gente é esse corpo, em que isso daqui é a nossa vida, é a nossa existência. Mas depois a gente vai, pelo menos devagarzinho, a gente vai pensando, não é bem assim, não enche ego, sabe? E aquelas coisas que eram extremamente importantes e que eram muito pesadas e que a gente não podia abrir mão delas, elas vão ficando mais leves, não é? Mais alguém? Mais alguma coisa? Eu nem sei se a pessoa que me pediu para falar sobre isso hoje está aqui, porque se tiver alguma coisa mais para gente conversar, ou se não ficou uma passagenzinha muito mais clara, mas a gente continua. Perdi agora, gente. Tem tantas marcações no meu livrinho aqui. E mais alguma coisa? Ou mais um...
Maria Amélia, só queria ler o parágrafo 12, que tem Por muito a ver favor. com isso que a Luciana estava compartilhando da experiência dela, de quando ela foi se enfrentar a uma situação difícil e ela entregou para o Espírito Santo, né? Joia. Que no parágrafo 12 ele fala assim: traz então todas as formas de sofrimento a ele, que sabe que cada uma é como todo o resto. Ele não vê diferenças onde não existe nenhuma e te ensinará como cada uma é causada. Nenhuma tem uma causa diferente de todo o resto, e todas são facilmente desfeitas por apenas uma lição verdadeiramente aprendida, né? E eu acho muito bonito esse trecho e fazer essa correlação com esse exercício que a Luciana fez, né? De estar numa situação difícil, entregar para o Espírito Santo e pedir a orientação correta e a visão correta. E eu achei muito interessante também, depois que você explicou e esclareceu mais, que às vezes a gente fica pedindo para a situação mudar, né? A gente fica querendo uma alteração na forma, e quando, na verdade, o Espírito Santo enxerga que todas as formas são a mesma coisa, né? E aí eu acho, o que eu acho também muito incrível do curso é que quando a gente experimenta uma visão de paz, né, que é essa percepção corrigida e essa sensação de paz verdadeira, é que a gente realmente vê como esse ensinamento funciona, né? Ou seja, mesmo numa situação muito difícil, eu posso estar em paz. E aí eu vejo que realmente Jesus está sempre do nosso lado, né? Porque eu acho que se fosse o contrário, se fosse um ensinamento para mudar o mundo das formas, eu acho que a gente não entenderia o ensinamento dele nessa profundidade, né? Eu acho que o ensinamento do curso é realmente profundo, porque ele muda a nossa visão sobre as coisas, embora a gente possa estar numa situação muito difícil, a gente ainda pode estar em paz, e essa é a verdade do céu, assim, eu acho que essa é aí que realmente cai a ficha, né? E cai. Quando a gente experimenta, né, Flávio? Quando você experimenta isso que você está falando, que aliás foi o que as meninas também falaram, então isso fica muito gostoso. Então isso fica palpável. Oi, Kendi. Quer falar? Oi, vocês estão ouvindo? Sim, então assim. Não, é só, assim, pegando o gancho do Flávio hoje, né, que ele está falando também dos depoimentos. Hoje, na lição 26, que é meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Vulnerabilidade. Isso. Eu estava fazendo essa lição e tem uma parte que fala assim, né? Que é, eu estou preocupado com, eu tenho medo de que tal coisa aconteça. Esse pensamento é um ataque contra mim mesmo, no final. Você tem que repetir. Eu estava fazendo essa lição hoje e foi que eu falei sobre o trabalho. Estou preocupado com o trabalho porque eu tenho medo que tal coisa aconteça, tal coisa. Só que aconteceu. Exatamente. Ou seja, hoje, tal hora aconteceu uma situação lá que eu não sabia nem como resolver. Eu entrei em pânico, falei, e agora, né? Aí eu lembrei do curso, né? Falei, gente, agora que Espírito Santo, eu tô numa situação aqui de muito medo, o que eu faço? Né? Eu entrego isso aqui para você. E eu fiquei observando para ver o que acontecia, com meu medo, com a situação. Só que isso, o que aconteceu foi o seguinte, que a coisa se resolveu de uma forma que eu nem sabia que ia ser resolvida daquela forma. Né? A gente fica só olhando. E no final deu aquela sensação de muita paz, sabe? Falei, nossa, isso aqui, assim, é maravilhoso, porque você está fazendo a lição, aí Jesus chega lá para, então tá bom, agora vamos fazer uma prática, né? De verdade. E aconteceu, ou seja, eu já tinha feito essa lição com o trabalho, né? E apareceu hoje mesmo a situação e a paz veio hoje mesmo, né? Então foi assim, maravilhoso. É uma Obrigado. delícia, isso mesmo, né? Obrigada, viu, Kendi? Aí, então, também, vamos só para a gente encerrar aqui, deixa eu contar para vocês que ontem eu recebi um e-mail do Pequeno Nesbit, sabe aquele, né? Cura-se através da paz e a guerra acabou.
E ele é fofíssimo, né? Vamos ver se a gente marca outra live com ele, que vai ser muito gostoso. Aí ele estava dizendo assim que ele teve um insight, né? Porque ele sai de madrugada com os cachorros. Todo dia de madrugada ele sai com os cachorros. Aí ele teve um insight falando que ele entendeu uma coisa que o Jesus falou, que o Jesus fala, né? Que ele fala assim, tira o investimento do mundo. Aí ele falou, sabe qual é tirar o investimento do mundo? É não interferir, não é? Então, não interfira. E isso é muito sincero nele, sabe? O Piquet é assim. O que ele vai falando, ele vivencia, é muito gostoso. Então, não interfira, sabe? E quando a gente interfere, a gente está fazendo tudo isso que a gente falou hoje, né? Todo mundo. E olha que delícia que a gente falou, olha, eu não interferi porque eu não sabia fazer. E é muito legal quando a gente vai chegando nessa conclusão. A gente não sabe. E é porque a gente não sabe que a gente tem esse curso de presente. Não é? Amores meus, nosso... Que gostoso. Isso, eu não sei para que serve coisa nenhuma. Isso mesmo, Isabela. Bom, muito obrigada por vocês estarem aqui. Nosso tempinho já acabou, mas está uma delícia. Tá? Uma delícia, a gente vai conversando mais e daqui a 15 dias a gente volta e se alguém tiver uma sugestão, né, só de, pelo menos de start ou para a gente, né, fazer alguma coisa, começar por ela, por favor, fala comigo ali, a gente faz isso, tá bom? A gente começa por ela. Gente, obrigada, viu? Ó, um beijo no coração de cada um e uma ótima noite para vocês. Tá bom? Muito e até daqui a 15 dias. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão, Maria Amélia. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigada. gente. Boa noite. Beijos. Boa beijo, noite, beijo. boa noite.